Como eu tinha falado nos últimos stories sobre Bolsa de Valores, eu fiquei de postar para vocês o meu formato de fazer um valuation, como eu precifico as ações e como eu descubro se elas estão baratas ou se estão caras. Basicamente, quando se vai falar de valuation, existem duas métricas principais, que ou você avalia a empresa pelos seus múltiplos, e aí eu vou mostrar quais múltiplos que esse valuation vai levar em consideração, ou você avalia elas pelo fluxo de caixa descontado, que basicamente é você projetar um lucro futuro durante um tempo, trazer ele a valor presente e aí definir, bom, esse é o valor que a empresa vai me gerar de lucro, então esse é o valor dela hoje. Esse método descontado ele é mais complexo, ele necessita de mais estudos, ele obviamente é mais assertivo, mas o método de múltiplos serve basicamente para auxiliar na tomada de decisão. Quando se fala de futuro, quando se fala de precificação, obviamente, você pode errar, porque mesmo que você tenha certeza de tudo que vai acontecer na empresa, existem fatores externos, muitas coisas envolvendo o preço das ações, e sim, você pode errar. Por isso que a gente diversifica as ações para tentar errar o menos possível dentro de um universo de 6, 7 ou 10 ações ali que você vai comprar. A empresa que me mandaram mais ou menos umas 10, 15 empresas para avaliar, algumas até do exterior, e eu resolvi avaliar a Magazine Luiza, que é uma empresa que está super em alta, cresceu muito na bolsa nos últimos 3 anos, foi a maior disparada da bolsa nos últimos 3 anos. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu acho da Magazine Luiza e como eu avaliaria ela. Bom, eu tô aqui no computador, vamos começar que eu quero que essa análise seja rápida e simples. Vamos lá, vamos analisar o Magazine Luiza. Bom, a métrica que eu uso, ela utiliza basicamente dois indicadores principais, que são o preço sobre o lucro e o preço vezes o valor patrimonial. Como eu consigo esses indicadores e o que eles significam? Vamos lá. Para vocês conseguirem esse indicador, vocês podem utilizar o site Fundamentos, tá? É fundamentos.com.br, bem simples. Vocês vão aqui na busca, coloquem ali, até já deixei, mas coloquem Magalu 3, beleza, exibir, vai vir nessa tela aqui. Basicamente, o que interessa dessa tela aqui? O preço, então eu vou lá, copio o preço, colo aqui o preço da ação. Essa planilha aqui eu vou disponibilizar no meu perfil ali do Instagram, tá? Então quem quiser ela vai estar disponível ali no link, ela é bem simples, eu que fiz ela, mas ela é toda baseada em outros autores, então não tem nem por que eu ter o direito dela. Bom, vamos lá. PL, o que é PL? Preço pelo lucro. Basicamente, se vocês querem explicação, aqui tem vários indicadores, esse site é bom porque ele dá isso, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Ou seja, quanto tempo, se eu pagar essa empresa R$38, que é a Magalu, que é a Magazine Luiza, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta? Bom, se o lucro dela é 0,54, se tu dividir 38 por 0,54, tu vai chegar em 70 anos. Então é isso que a empresa vai demorar para te pagar. Outro indicador que a gente vai usar, preço por valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é o valor contábil da empresa. Trazendo para uma linguagem mais tranquila, é a mesma coisa que você comprar um carro por 10 mil, e então o valor patrimonial do carro vai ser 10 mil, é o que vai estar na tua contabilidade, e vem alguém e oferece 20 mil pela tua empresa. Bom, os 10 mil é o valor patrimonial e os 20 mil é o preço da empresa. Um dividido pelo outro, tu vai estar pagando ali um múltiplo de 2 vezes o valor patrimonial. No caso da Magazine Luiza, o valor patrimonial dela por ação é R$2 e você está pagando 38, então você está pagando 18 vezes o valor patrimonial dela. Basicamente, então, eu copio aqui o valor do lucro por ação, que é 0,54, colo aqui no lucro por ação, copio o valor patrimonial, colo aqui no valor patrimonial, e aqui eu já tenho uma informação que a empresa está com um preço sobre lucro, que é o payback, quanto tempo vai demorar para mim retornar esses R$38? 70 vezes, ou seja, 70 anos, e quanto que eu estou pagando para cada real do valor patrimonial, então eu estou pagando 18 vezes, ok? Bom, tem um autor que se chama Benjamin Graham,
não sei se é bem assim que se pronuncia, enfim, mas ele é um cara muito foda. Ele basicamente foi o principal incentivador do Warren Buffett. O Warren Buffett se espelhava muito e se espelha muito ainda no jeito que ele investe. O Warren Buffett é o maior investidor da Bolsa de Valores atualmente vivo, eu acho que de toda a história, com ganhos absurdos por muito tempo. E esse cara falava o seguinte, que para te diminuir o risco que você tem ao comprar uma empresa, o ideal seria você comprar ela com um preço-lucro de 15, ou seja, em vez desses 70 aqui, 15, e o preço do valor patrimonial 1,50, ou seja, pagar R$1,50 para cada R$1 do valor patrimonial. Bom, essa fórmula aqui, ela vai dizer o quê? Ela vai seguir esses parâmetros e vai dizer que o valor da Magazine Luiza, segundo esses parâmetros, para mim conseguir ter uma compra assertiva, um preço bom, com risco reduzido, eu deveria comprar a Magazine Luiza a R$ 4,99. Ou seja, ela está 661% a mais do que realmente ela valeria. Obviamente que esses R$38 aqui que está precificado, que as pessoas estão pagando, ele está com uma projeção futura. Aqui a gente só está vendo o passado, está vendo a situação atual da empresa. Quando você compra uma ação por R$38, sendo que atualmente ela valeria R$5, você está apostando no futuro. Você está apostando que essa empresa vai aumentar o lucro dela, ou seja, esse 0,54 vai virar R$10, por exemplo, e aí ela vai começar a chegar perto de um valor próximo. Vamos supor que o valor patrimonial dela aumenta para 5. Ela já começa a chegar num valor próximo dos R$38. Então, quando tu compra ela a R$38, você está comprando ela em uma situação futura e não atual. A ideia dessa planilha é justamente te mostrar qual que é a situação atual dela e quanto ela vale hoje, para você diminuir o risco. Se você comprar uma empresa num valor que ela vale hoje e aí ter uma projeção futura interessante dela, você tem menos risco de dar errado. Se ela diminuir o valor, vai ser bem menos do que esses 38, porque esses 38, se as projeções derem algum problema, acontecer alguma coisa no Brasil, que a Magazine Luiza não vai atingir mais esse lucro esperado futuro, esses 38 caem feito um raio. Bom, como é que funciona mais ou menos esse cálculo? A gente chega num denominador, que é basicamente a multiplicação do preço-lucro que a gente quer e do preço-valor patrimonial que a gente quer, e depois multiplica o lucro por ação versus o valor patrimonial por ação. A multiplicação desses fatores, a raiz quadrada da multiplicação desses fatores vai me dar o valor intrínseco. Então eu só fiz uma formulazinha aqui, raiz do fator que a gente quer, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação. Se você fizer isso vezes a raiz, você chega quanto que essa empresa deveria valer com esses parâmetros, ok? E por que 15 anos é um tempo aceitável? Vamos lá, eu deixei aqui uma fórmula separada. Vamos supor que você coloque R$200 numa aplicação de renda fixa baseada no CDI. Bom, a Selic a gente sabe que está 5%, o CDI está 4,90%, ele é um pouquinho mais, né? Chamam-se de Selic over ou CDI over, um pouquinho menos do que os 5%. Um rendimento anual com essa taxa aqui giraria em torno de 9,80. Se você quisesse recuperar os R$200 num espaço de tempo, o payback, o retorno desse investimento levaria 20 anos. Então, tudo que for acima de 20, na teoria valeria mais a pena investir em renda fixa. Por quê? Porque se a renda fixa me dá 20 anos o retorno do patrimônio, por que eu vou investir numa empresa que me demora 70 anos? Claro que a empresa ela está em constante crescimento e essa taxa aqui, no momento, ela está em constante redução. Então, são outros fatores que tem que ser analisado, mas isso já dá um balizador. Então, esses 15 aqui eu já poderia aceitar uns 18 tranquilamente, que eu estaria não fazendo uma loucura. E aqui no 1,50 também já poderia estar aceitando uns 2, visto essa situação de mercado. Mas mesmo assim, a Magazine Luiza estaria valendo 502% a mais do que ela realmente vale, e eu não compraria ela de jeito nenhum neste momento. Posso estar totalmente errado, tem várias projeções que dizem o contrário, mas como eu sou um investidor conservador, eu não gosto de botar meu dinheiro num risco de 502%. Qualquer oscilação dentro da projeção que foi feita para precificar R$38,
esses R$ 38 despencam. Essa aí é a métrica para vocês descobrirem se a ação está valendo mais ou menos daquilo que ela está respondendo hoje, que ela está performando hoje. Ela serve para reduzir o risco do teu investimento, então quanto mais você próximo do valor patrimonial você pagar na ação e quanto menor o múltiplo do lucro você pagar, mais barato ela vai estar. Risco, pessoal, é você ter um resultado diferente daquele esperado. Então, você não tem como zerar o risco, isso é impossível, mas você consegue pelo menos entender qual resultado é esperado no futuro e como essa ação está se comportando no presente. Com essa informação, você está reduzindo o risco, você está tentando prever de forma mais assertiva o que vai acontecer com ela. Além dos múltiplos, eu analiso também as informações financeiras da empresa, porque não adianta a empresa ter um lucro muito bom, um futuro de lucro muito bom, se ela não conseguir sobreviver todo esse tempo. Então, mesmo que o payback, que o retorno de investimento seja em 15 anos, eu preciso que essa empresa sobreviva a 15 anos. E para isso, é muito importante que as finanças delas estejam adequadas. Eu vou mostrar para vocês um caso que é o da Telefônica, da Vivo. A Vivo é um exemplo claro de como eu começo, às vezes, a investir nas minhas ações e como daqui a pouco vocês podem começar. Vou aproveitar ela para mostrar esses indicadores financeiros. Eu comecei a investir na Vivo porque quando eu vim para São Paulo, eu tentei contratar a NET pelo preço ser mais barato e também porque eu sou de Caxias do Sul e em Caxias do Sul eu tinha a NET já, tinha uma experiência legal com eles, então continuei com eles. Porém, a NET demorou 4 semanas para me dar o primeiro retorno. Da minha instalação. Eles fingiam que iam aqui em casa, que tentavam contato, mas o porteiro é 24 horas e o porteiro dizia que não via ninguém. Então, eles demoraram muito tempo para me dar algum retorno. E aí eu cancelei o serviço antes mesmo deles instalarem a internet aqui em casa. Aí eu contatei a Vivo numa quinta-feira e na sexta-feira, que era feriado, inclusive, eles estavam às 8 da manhã lá prestando serviço e instalando a minha internet. Então, às 9 da manhã eu estava com internet. Eu liguei para eles de noite, às 8 eles chegaram lá, às 9 eu estava com internet de qualidade, que é Vivo Fibra. Como eu estava nessa onda sempre de investir em ações, eu gostei da operação da Vivo, eu senti na prática a operação da Vivo. E aí fui fazer o valuation. Quando eu fiz o valuation, eu vou mostrar para vocês agora, ele deu um resultado bem interessante. Então, eu analisando a operação da empresa na prática e com o valuation eu tomei a decisão de entrar na Vivo e hoje tem um resultado muito interessante neles. Então, para vocês começarem, vai uma dica. Pega empresas que vocês têm experiência. Vocês têm muitas coisas que vocês compram no dia a dia, que são empresas que estão na bolsa de valores. Se vocês gostam do produto, se vocês gostam da operação, faz o valuation, vê se tá coerente, analisa as finanças do jeito que eu vou mostrar agora e já é um passo fundamental para vocês investirem. Vocês estarão reduzindo o risco, porque vocês estarão tendo conhecimento de como essa empresa opera, qual é o valor, quais são os múltiplos e se o preço dela está adequado. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tô com o case da Vivo, então. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Magazine Luiza. Eu comprei aqui, então, Vivit 3, que é as ações ordinárias da Vivo. E fiz a mesma coisa, ó, 43,76. Coloquei aqui, 43,76. Vim aqui, analisei, ó, LPA 4,39, VPA 41,20. 4,39, 41,20. Bom, aplicando a mesma fórmula, tudo bonitinho, o que eu consegui achar? O valor intrínseco de R$ 63,00. Ou seja, depois que eu analisei toda a operação da Vivo, na prática, que eu gostei dela, eu fui ver os múltiplos e descobri que ela estava com um percentual de 31%. Quando eu comprei ela, era R$ 41,00 que ela estava, então eu comprei com 35%, mais desconto ainda do que ela está hoje. Então, isso aqui me apeteceu. Bom, depois que eu descubro que uma empresa ela está com um desconto de 31%, segundo as minhas métricas, obviamente, eu não sou dono da razão, é esse o formato que eu uso e é esse formato que eu posso ensinar para vocês, que é o que eu acredito. Depois que eu vejo isso, o que eu vejo? Basicamente, eu vejo a situação financeira da empresa e eu utilizo esses indicadores para essa análise. Nada mais que isso. Eu vou mostrar para vocês também como vocês vão conseguir essas informações, tá? Liquidez corrente, como eu consigo ela? Aqui no próprio Fundamentos tem, ó, liquidez corrente 1,02, tá? O que é liquidez corrente? Basicamente, liquidez corrente é todo o dinheiro que eu tenho, tanto para receber quanto de estoque, quanto dinheiro vivo, que é possível gastar em um ano,
dividido por todas as dívidas daquele ano, ou seja, qual que é quanto de dinheiro eu tenho para pagar as minhas dívidas dentro do mesmo ano. Essa é a ideia da liquidez corrente. Então, ela mostra se a empresa consegue sobreviver ou não a um ano sem pedir empréstimo, sem pedir nenhum dinheiro emprestado. A Vivo consegue, ela tem 1,02, ou seja, para cada R$1 no ativo dela, no patrimônio dela, ela tem R$1 de dívida, isso no curto prazo, ou seja, no intervalo de um ano, tá? Por que é importante? Porque a empresa ela tem que se sustentar, então isso aí no mínimo se espera que seja 1. O ideal é que seja 2, que ela tenha R$2 para cada R$1 de dívida, mas R$1 para cada R$1 de dívida não é um indicador ruim, então esse é um indicador bem importante. Depois eu analiso o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa financeiro. Aonde eu tiro isso? Eu tiro no site Oceans. Se tu entrar no site Oceans 14 e colocar aqui Vivid 3, Telefônica, lá embaixo vocês vão ter, os fluxos de caixa da empresa, tá? Vocês vão ter os fluxos de caixa da empresa. Eu sempre pego o de 2019, na verdade eu pego mais anos, né? Eu estou mostrando para vocês a análise simplificada, mas aqui, ó, 15, menos 7, menos 6. É isso que eu trouxe para cá. O que eu procuro ver aqui? Vamos supor que o fluxo de caixa operacional seja o seu salário e o fluxo de caixa financeiro seja as dívidas que você tem com o banco. O fluxo de caixa de investimento são as viagens que você vai fazer. O fluxo de caixa de investimento, que são as viagens que você vai fazer, se você não tiver salário suficiente, você para de viajar, para de investir. Então é bem tranquilo esse fluxo de caixa cessar. Claro que tem algumas implicações, mas é muito mais fácil dele cessar. Agora, dívida com banco, gente, se vocês não tiverem salário suficiente para pagar as dívidas com bancos, esquece, vocês estão ferrados, vocês vão ter que pedir dinheiro emprestado, o que vai acumular mais dívida que o banco. Então, se vocês não conseguirem um emprego logo ou aumentarem o salário de vocês não vão conseguir pagar isso. Então, é basicamente essa analogia. O fluxo de caixa operacional ele tem que ser maior do que esse fluxo de caixa financeiro para a empresa conseguir suprir toda essa necessidade de desembolso. E a Vivo tem isso de sobra. Depois eu vou analisar a dívida da empresa, tá? E a dívida com comparação ao patrimônio líquido da empresa e o EBITDA. Como é que eu pego essas informações? Dívida líquida, tá aqui. Também na Oceans tem aqui, ó, dívida líquida da empresa, 8.879, ela dividida pelo PL e dividido pelo EBITDA. A dívida líquida, gente, é o quê? É toda a dívida da empresa, de curto e longo prazo, menos o que ela tem de caixa, de dinheiro vivo, de disponibilidades. Ou seja, o que sobra disso é 8 bilhões de dívida, desculpa. Porém, 8 bilhões pode parecer um número alto, só que comparado ao PL, ao patrimônio dela e ao EBITDA, que o EBITDA basicamente é um lucro ajustado, ali, digamos, é o lucro mais juros, amortização e depreciação, é nada, não é nem chega nem ser a 1. Então, a Vivo, se ela passar um ano e quiser pagar essa dívida com o EBITDA dela, óbvio que tem outras coisas no meio, mas é uma representatividade boa, ela consegue, então não está nada assustador. Eu não gosto de trabalhar com nenhuma empresa que tem isso aqui maior que 2,5. Então 0,51 é um baita indicador de que essa empresa está com a dívida dela controlada. E por último, eu só analiso quanto que dessa dívida é curto prazo e quanto que ela é financeira, e a Vivo está tranquila, eu não gosto que isso aqui seja de mais do que 50%, tá bom? Basicamente é isso. Então depois que eu analisei que a empresa está com desconto, eu analiso a situação financeira dela para descobrir se essa empresa realmente vai ter se eu botar o meu dinheiro nela vai ser seguro ou não. Basicamente eu comprei a Vivo, então, a R$41, R$41, eu tô com um ganho ali vamos ver aqui, um ganho de 7% já nessa empresa, só no valor, e mais toda a distribuição de lucro que eu recebi dessa empresa já. Então eu tô com um ganho bem interessante. Comprei ela num preço bem adequado e conforme algumas coisas que eu acho que vai acontecer esse ano com a telefonia no Brasil, eu ainda espero ganhar mais dinheiro com ela. Claro que essa é a análise simplificada. Quando eu faço uma análise, normalmente, vou mostrar para vocês a análise da Vivo, eu utilizo diversos indicadores, faço algumas projeções de crescimento, então tem algumas coisinhas a mais que, obviamente, por eu
ler bastante, ter feito curso de contábeis e também estar fazendo uma pós em gestão financeira, eu utilizo dessas informações que eu vou aprendendo e também por trabalhar muito tempo no setor financeiro de uma companhia de educação, facilitam esse meu entendimento, mas basicamente isso aqui diminui mais o risco, ou seja, eu consigo tentar entender melhor a empresa, mas com essa análise simplificada vocês com certeza vão conseguir fazer uma análise muito interessante e muito assertiva, tá? Quem quiser essa planilha, eu vou mandar ela justamente também com essa análise mais complexa, e se tiver alguma dúvida sobre ela, podem me mandar perguntas que não tem problema nenhum. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mandem directs. Eu terei o maior prazer de responder para vocês. Mas basicamente é isso. Façam os valuation das empresas que vocês gostam, das empresas que vocês têm afinidade, que vocês já presenciaram a operação delas, seja tomando uma cerveja, tem a Ambev, seja voando de avião, que tem a Gol, qualquer empresa que vocês gostarem do perfil delas, façam um valuation e vejam se vale a pena comprar. E uma dica muito fundamental aqui para acabar esse vídeo comecem. Depois que vocês colocam, nem que seja 200, 300 reais comprando no mercado fracionário de ações, vocês vão começar a gostar do negócio, vocês vão começar a se preocupar, a ler os relatórios, a buscar mais informação. Então, venha uma empresa legal, façam um valuation e comecem, invistam, que vocês não vão se arrepender, é um negócio muito interessante e que vocês começam a pensar mais no futuro, pensar mais na aposentadoria de vocês. Qualquer dúvida pode mandar, estarei totalmente à disposição. Valeu!